Que bom estar com você mais uma vez. Eu espero que a graça de Jesus, que o amor de Deus, a companhia do Espírito Santo, a comunhão dos anjos esteja sempre aí com você na sua vida. E então, está gostando do curso? Muita informação, não é mesmo? Eu estou cumprindo a minha promessa. Eu falei com você que eu queria ser o seu companheiro de jornada num estudo profundo da Palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui cavando fundo na Bíblia, no texto, no contexto literário. Sabe, na verdade, eu até vou confessar para vocês uma coisa. Isso que eu estou fazendo aqui, esse método de estudo da Bíblia, eu chamo de teologia físico-contextual. Um nome provisório. Eu não sou o único que trabalha com esse método, que eu inspirei a partir de um pedido que eu recebi de um amigo ateu com quem eu estudei a Bíblia no passado. Ele deixou de ser ateu depois do estudo, é claro. Mas foi um pedido muito interessante. Ele era alemão, ele já morreu, infelizmente, Peter Garsten. Ele foi iluminador das obras do Oscar Niemeyer. E quando eu fui estudar a Bíblia com ele, então ele era uma soma de alemão, artista, porque ele mexia com iluminação para estúdios e palco de teatro e outras coisas mais, e também monumentos públicos, falei, né, as obras de Oscar Niemeyer. Então ele era artista, alemão e ateu. Então ele tinha um pensamento muito cartesiano, assim, muito linear. Então ele falou, olha, você quer estudar a Bíblia comigo? Eu preciso de duas coisas. Eu nunca esperava alguém fazer um pedido daquele. Eu quero um atlas e uma linha do tempo. Ponto. Simples assim. Alemão. Frio como todo alemão. Depois eu fui entender que ele tinha razão, porque ele falou comigo assim, olha, se eu não compreender onde os episódios aconteceram e quando aconteceram, não vai cair na minha cabeça. E eu passei a prestar atenção nisso e vi que a Bíblia, de fato, ela traz toda a doutrina, toda a teologia dela, matizada em ambientes e sequência histórica. Ainda que eu tenha problemas cronológicos aqui e ali, que são problemas típicos não da Bíblia, mas do estudo da história antiga, eu já falei isso para vocês em outras aulas, eu reconheço que a Bíblia está numa ordem, assim, de coisas que vão acontecendo e locais. A Bíblia, talvez, se eu pudesse arriscar um número, eu diria para você que de 20%, talvez 30% da Bíblia, eu poderia reputar como doutrina. 70% a 80% da Bíblia são histórias. Então, esses 20% a 30% de doutrina estão ramificados em cenários históricos. A Bíblia fala muito mais sobre nome de rios, nome de montanha, nome de lugar, nome de cidade, sobre usos e costumes, do que sobre a natureza de Deus. E mesmo assim, quando ela vai falar da natureza de Deus, dos mistérios de Deus, ela pega esses mistérios de Deus e os insere na história do trato de Deus com o povo de Israel. Ela até humaniza Deus, quando ela coloca Deus tendo sentimentos de ciúme do seu povo, de zelo pelo seu povo, não sentimentos doentios. Isso não é uma maneira de tornar Deus humano no sentido pejorativo da palavra, como o paganismo faz, mas no sentido de um antropomorfismo da linguagem relacionada a Deus. A Deus é atribuída uma característica humana, um Deus que sofre, um Deus que ama, um Deus que consola, um Deus que sente falta dos seus filhos, um Deus que tem prazer no sacrifício dos seus filhos e tem náuseas no sacrifício feito sem o coração. Então a Bíblia sempre, quando ela fala até da natureza de Deus, ela coloca em categorias humanas. E outras coisas ela fala, isso é um mistério, as coisas que o Senhor não revelou. O resto vem tudo em forma de história. O próprio ápice, segundo o cristianismo, da revelação de Deus ao mundo é quando ele, o Verbo, se fez carne e habita entre nós. E de novo vemos a mesma sequência. O amor de Deus é mostrado de que maneira? Jesus comendo na casa de um, curando o outro, perdoando o outro e morrendo finalmente na cruz do Calvário por todos nós. O ápice da glória de Deus é manifesto como Jesus ressuscitando. Então, se a Bíblia está tão repleta de usos e costumes, cultura, geografia, nome de rio, nome de lugar, por que ao estudar a Bíblia eu simplesmente ignoro essas coisas e fico tentando extrair uma doutrina daqui? Não estou falando que você não vá conseguir descobrir verdades doutrinárias na Bíblia, abstendo-se desses valores culturais, geográficos e cronológicos, temporais que eu falei. Você pode descobrir muitas coisas importantes da Bíblia,
mas certamente será um estudo mais empobrecido. Por isso que eu tomei essa decisão de trazer a Bíblia sempre dentro da cultura do Oriente Médio. E quando eu falo cultura na qual a Bíblia foi envolvida, eu tenho que tomar o cuidado aqui para não cair em dois extremos. Um extremo é o extremo de achar que a Bíblia é apenas derivada da cultura local. Os autores minimalistas, teólogos da alta crítica, que não reconhecem o dedo de Deus na inspiração profética da Bíblia Sagrada, acabam colocando a Bíblia apenas como um reflexo da cultura do Antigo Oriente Médio. A Bíblia apenas refletiu aquela cultura, talvez até plagiou. Um outro extremo é o extremo daqueles teólogos que querem defender tanto a inerrância bíblica, que colocam a Bíblia quase como uma bolha em meio à cultura, como se não tivesse relação nenhuma. Não é por aí. Eu acho que nem tanto 8, nem tanto 80. A Bíblia é um livro sui generis porque ela foi revelada por Deus, ponto. Então, nesse sentido, a Bíblia não deriva da cultura local na qual ela nasceu. Por outro lado, no entanto, a Bíblia é a revelação de Deus matizada nessa cultura. Deus fala com pessoas que estavam inseridas nessa cultura. Então, Deus parte do conhecido para o desconhecido. Aí, nesse aspecto, eu não devo me assombrar de encontrar semelhanças, por exemplo, entre o santuário que os hebreus ergueram e santuários de outros povos pagãos. Não devo ver semelhança nisso. Deus pegou muitas coisas do ambiente deles para explicar para eles o Evangelho, para explicar a mensagem da vinda do Messias, para explicar a revelação de Deus. Repito, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Então, se por um lado a Bíblia não é derivada da cultura local, por outro lado também ela não é uma bolha em relação à cultura local, ela dialoga com a cultura local. E essa cultura do tempo da Bíblia lança luz sobre o entendimento dela. A própria vida de Jesus é uma ilustração disso. O que era Jesus? Jesus era nada mais, nada menos que o Verbo de Deus. Então, não posso falar que Jesus era apenas mais um homem de seu tempo. Não. Nenhum homem encarnou. Jesus foi o único que encarnou. O Evangelho de João fala, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, Jesus é único, ele é sui generis, ele é monogenes, como diz ali no grego. Ele é o único da sua espécie. Por outro lado, esse Verbo encarnado falava aramaico. Por outro lado, esse Verbo encarnado, ele tinha feições de um judeu do primeiro século. Por outro lado, esse Verbo encarnado, ele ia ao templo, ele conversava com judeus, ele comia como judeus, ele tinha sotaque de judeu. Então, ele dialogava com o mundo ao seu redor. Então, conhecer o mundo do judaísmo de Jesus lança luz para conhecer a própria pessoa de Jesus. O mesmo fenômeno eu atribuo à Bíblia Sagrada. Ficou claro essa explicação do método que nós usamos? Agora, já que eu estou falando de ambiente geográfico, de cenário para a história bíblica, vamos falar de Jerusalém. Vamos voltar àquelas imagens que eu havia deixado na aula anterior sobre Jerusalém. Bom, aqui é uma reconstrução artística de como seria o santuário de Melquisedeque. O santuário de Melquisedeque, que foi conhecido por Abraão. Abraão esteve aqui, participou de um sacrifício com Melquisedeque. É interessante que a Bíblia fala que Melquisedeque trouxe pão, vinho para ele. Eles celebraram. Abraão fez uma oferta do dízimo, devolveu, melhor, o dízimo não é oferta, devolveu o dízimo para Melquisedeque. Tudo isso aconteceu aqui. Agora, vamos tentar imaginar esse ambiente. Eu vou voltar a uma imagem que eu mostrei na aula anterior para vocês, na aula da semana passada, dos montes de Jerusalém. Você se lembra, né? Então, nós temos aqui alguns montes, ali todos são montes. Aqui está o Vale do Cedron, aqui está o Monte das Oliveiras, aqui está o Monte do Ofel, que vai subindo também. Você tem o Monte Sião, que hoje eu falei que o pessoal localiza o Monte Sião do lado de cá. Aqui você tem um outro vale, que seria o Vale do Rinom, ou Vale do Guiena, ou Geena, como alguns falam. E aqui no topo seria o Monte Moriá. A parte onde Abraão encontrou com Melquisedeque seria aqui, ó. Aqui. E aqui tinha algumas cavernas onde moravam os primeiros habitantes daquele sítio arqueológico que nós chamamos de Salem, ou Shalem, que tem ligação com a palavra Shalom, paz. Tanto é que em árabe, por exemplo, eles falam Salam Aleikum, e o outro responde Aleikum Salam.
que a paz esteja com você. A paz, salam, em hebraico, shalom. Percebeu? Porque as duas línguas, o árabe e o hebraico, vêm de um tronco semítico. Provavelmente a língua que Melquisedeque falava, não sei qual seria essa língua, seria alguma língua também de tronco semítico, e a cidade chamava-se Salem, ou Shalem, como a gente fala, que é a mesma coisa de paz, ou shalom. Agora, aqui, o que é que nós notamos? Você tem esse lugar do Melquisedeque, está aqui, ó. Está aqui. E esta muralha dupla, ela foi construída posteriormente, na época dos Jebuseus, ou talvez até um pouquinho antes. Por que essa muralha dupla foi construída? Para proteger a fonte d'água do Gihom. Interessante que o local onde Melquisedeque tinha o sacrifício era perto da fonte. Aliás, uma coisa essencial para um lugar de sacrifícios, de rituais de santuário, no tempo bíblico, no tempo do Antigo Testamento, era a presença de água, água corrente. Você se lembra que no santuário eles sempre montavam o acampamento em lugares onde havia água, para que o sacerdote sempre tivesse água corrente para poder fazer a lavagem. Podia ser água de chuva. Às vezes a água de chuva era armazenada porque era uma água corrente. Essa água corrente, água de chuva, é a fonte de água viva. Jesus até fez uma promessa dessa para a mulher samaritana, você se lembra? No Evangelho de João, capítulo 4, ele fala o seguinte, olha, se você me pedir água, eu darei água para você. E você será uma fonte de água viva. Então, a água viva é aquela água que vem, letra A, de uma correnteza, de uma corrente de água, um riacho, um rio, ou letra B, uma água que foi armazenada a partir da chuva. Por isso que em Jerusalém eles armazenavam a água da chuva e a usavam no templo. Essa água corrente, água viva, era a água que poderia ser utilizada para lavar os instrumentos do santuário, se purificar, para ter tudo ali. O batismo, nos primórdios do cristianismo também, só era ocorrido em água viva. Tanto é que João batizava no Rio Jordão e os Tevilá, que era quando o judeu mergulhava ali no seu batismo de purificação, ali no tanque do mikvê, aquele também era uma água armazenada de água de chuva, água viva. Então, mesmo que a água estiver parada aqui, mas se ela veio da chuva, eles consideravam uma água limpa, uma água corrente. Bom, agora aqui você tinha uma fonte d'água, a fonte do Gihom. É nessa fonte que lá na frente, muito tempo depois de Melquisedeque, Davi vai mandar alguém colocar Salomão na sua jumentinha e levar até aqui, e Salomão vai ser consagrado rei na fonte do Gihom. Agora, você sabe, se uma cidade é cercada por um exército, o primeiro lugar que eles vão atacar é a água, porque se você destrói a fonte de água da cidade, você destruiu a cidade. Então, tudo indica que havia uma muralha dupla aqui que protegia. Essa muralha datava de pelo menos 800 anos antes de Davi, portanto, alcança a época de Melquisedeque, provavelmente. Essa muralha que você tem aqui, ela protegia a fonte do Gihom e poderia ser a muralha da cidade de Salem. Mas era pequena essa cidade. Aqui havia várias cavernas, e essas cavernas têm indício de terem sido habitadas desde o período do Bronze Antigo. Então, os primeiros moradores de Salem talvez moravam em algumas cavernas que havia ali e tinha sua água cercada por uma muralha dupla e do outro lado um santuário. Ou seja, era uma vila muito pequenininha, a vila de Salem. Foi nesse lugar que Abraão chegou. Eu vou mostrar então para vocês num desenho como é que seria isso aqui. Aqui você tem o local onde Melquisedeque teria o santuário, Abraão encontrou com ele. Aqui você tinha uma pequena fonte d'água que era protegida com uma torre, e aqui embaixo você tinha algumas construções ou algumas cavernas onde as pessoas moravam. Então a cidade de Salem, que Abraão conheceu, era pequena. Era na encosta do monte do Ofel. Você tinha alguns moradores ali, não sei, posso chutar, de repente 100 ou 200 pessoas, se tivesse tudo isso. Abraão chega ali e o rei dessa pequena cidade era o rei Melquisedeque. Só que depois vieram os Jebuseus, e nós não temos os detalhes históricos, mas tudo indica que os Jebuseus vieram e, talvez por força militar, dominaram a cidade de Salem,
a conquistaram e fizeram dela a sua cidade. Quando os jebuseus fizeram de Salém a sua cidade, eles mudaram o nome de Salém para a cidade de Jebus. E em Jebus, os jebuseus moraram. Então, veja bem, na época que Abraão veio se encontrar com Melquisedeque, a cidade de Salém era só isso aqui, com a fortaleza que guardava a água. Então, tinha um muro aqui que protegia a água e algumas casas aqui das pessoas de Salém. E aqui era o santuário onde Melquisedeque atuava. Os jebuseus chegaram depois, dominaram a cidade, talvez esse povo foi morto, expropriado, qualquer coisa assim. Os jebuseus construíram uma outra muralha e habitaram aqui. Essa foi a cidade de Jebus. Então, recapitulando, no início havia a cidade de Salém, depois veio a cidade de Jebus. Quando Davi vem e conquista a cidade, Davi vai conquistar a cidade de Jebus. Agora tem uma curiosidade aqui, um segredo muito interessante. Aqui no alto da cidade de Jebus ficava um monte Moriá. Então, se você lembrar da época de Melquisedeque e Abraão, quando Abraão vem aqui para a região, ele encontra com Melquisedeque aqui. Aqui Abraão encontra com Melquisedeque. Nada disso era construído na época de Abraão. Na época de Abraão, tudo isso aqui era apenas uma subida de um morro, apenas um morro. A única coisa que era construída na época de Abraão seriam algumas habitações aqui feitas em cavernas, o santuário de Melquisedeque e esta parede aqui que guardava a água da cidade, de maneira muito bem fortificada ali, com uma torre de vigia. Era isso aqui que era Salém. Aí Abraão, depois de um tempo, já estou antecipando um pouquinho aqui, nasce-lhe um filho e Deus pede a Abraão que leve esse filho até o Monte Moriá e sacrifique esse filho. Tudo leva a crer, a maior parte dos acadêmicos pensa assim, que o Monte Moriá seria esse aqui em cima. Aqui, olha, só para recapitular para você. Aqui do lado de cá você tem o Monte das Oliveiras, tá bem? O Monte das Oliveiras está aqui. Aqui você tem o Vale do Cedron e aqui você tem o Monte do Ofel. E aqui você tem o Monte Moriá. E também é chamado de Monte Sião, essa parte aqui. Bom, no Monte Moriá, Abraão levou Isaque para sacrificá-lo ao Senhor. Eu até costumo brincar quando eu conto isso, é brincar com um tom de seriedade. Eu falo o seguinte, pois é, quando Abraão sacrificou Isaque, e geralmente quando eu falo isso nos auditórios, aparece, eu já espero alguém falar assim, não, mas Abraão não sacrificou Isaque, ele quase sacrificou, né, Rodrigo? Eu falo, não, ele sacrificou Isaque, porque quando ele tomou dentro de si a decisão de matar o menino, ele de fato matou o menino dentro dele. E você pode perguntar, por que Deus pediu algo tão difícil assim para Abraão? Bom, você sabe que os psicólogos dizem, eu não sou psicólogo, mas eu já fiz muito trabalho terapêutico, a melhor maneira de ser mecânico é tendo um carro que dá problemas, não é? Alguns exercícios de psicologia, de reprogramação da mente, dos traumas emocionais, consiste em você enfrentar um trauma muito sério, muito grande. Às vezes, um trauma só é curado com outro trauma. E Deus fez isso com Abraão. Abraão teve Isaque, beleza, tudo maravilhoso, só que ele tinha tanta estima pelo menino, ele gostava tanto do menino, que você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Abraão começou a amar tanto Isaque, que Isaque deixou de ser um filho para ser um Deus na vida de Abraão. E uma coisa que nós temos que aprender com essa história de Abraão e com a história que nós temos hoje, é que qualquer coisa que nós tenhamos na vida, qualquer bênção dada diretamente do trono de Deus, se aquela coisa ou aquela pessoa ou aquela situação se torna um objeto de adoração, ela perde a sua função e se torna um ídolo. E um dos grandes problemas da idolatria é que ela causa loucura mental. Nós não podemos colocar nada acima de Deus. Gente, isso vem desde o Éden. Quando eu contei para vocês aqui, nós estudamos juntos a história de Adão e Eva, e eu mostrei que Adão provavelmente comeu o fruto por amor a Eva. Porque ele não tinha comido do fruto ainda. Ele não tinha pecado. Eva que tinha pecado.
Quando Eva trouxe o fruto até ele não tinha por que comer do fruto, nem tentado ele foi pela serpente. Quem foi tentado e caiu foi Eva. A única razão plausível para Adão comer do fruto foi por amor a Eva, mas um amor perigoso. Olha como é que é tênue a linha entre as duas coisas. É bonito o gesto, mas a partir do momento que o gesto seja a tal ponto de colocar o outro no lugar de Deus, aí até a bênção se torna uma maldição. E a prova maior que ele errou é que pouco tempo depois, o mesmo Adão, que comeu do fruto por amor a Eva, apontou o dedo e falou, olha, foi uma mulher que o Senhor me deu, pode destruí-la. Foi ela que fez toda essa desgraça aqui. Percebeu? No caso do patriarca, a mesma situação estava sendo repetida. Ele começou a colocar Isaac no lugar de Deus, no trono do seu coração. Então Deus teve que falar assim, Abraão, vamos colocar os pingos nos is, vamos ver quem é quem aqui. Sobe até o monte e oferece o seu filho em sacrifício para mim. Então, quando Abraão tomou a decisão de subir até o monte Moriá e sacrificar Isaac, ele de fato sacrificou Isaac. É por isso que o anjo do Senhor, de novo a figura do anjo do Senhor, certamente aquele mesmo anjo que esteve com ele na época que ele intercedeu por Sodoma, o mesmo que vai brigar com Jacó, lutar com Jacó no futuro, esse mesmo anjo segura a mão dele quando ele está com o cutelo ali e fala assim, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho. Agora sim você está pronto, porque você colocou Isaac no lugar que lhe é de fato e Deus no lugar de Deus. Geograficamente falando, ficou mais fácil a gente entender, não é? Provavelmente aqui foi o lugar onde Abraão levou Isaac em sacrifício, aqui era o lugar onde morava Melquisedeque. Agora é uma distância boa daqui para cá, tá bom? Dá uma caminhada boa. Bom, vamos continuar aqui a nosso estudo. Aqui então está a fortaleza dos Jebuseus depois que Davi a conquista. Quando Davi conquista a fortaleza, Davi constrói aqui o seu palácio. Aqui tem o lugar do palácio que Davi construiu, tá bom? Davi construiu o seu palácio aqui e ficou dominando. Mas o que Davi fez? De acordo com a Bíblia, nós vamos voltar a esse estudo quando entrarmos lá no período dos reis, crônicas, toda essa história dos reis de Israel. A Bíblia fala, Samuel, começa em Samuel, na verdade essa parte até está no livro de Samuel, que Davi comprou a eira de Araúna que ficava aqui em cima. Davi comprou a eira para que no futuro pudesse ser construído ali o templo. E o que era a eira de Araúna aqui em cima? O Monte Moriá. Então, vamos recapitular. Aqui embaixo, você tem os restos onde havia a construção da época de Melquisedeque. Os jebuseus vieram depois e construíram a cidade aqui. Davi vai, conquista a cidade dos jebuseus, fortalece ainda mais a cidade, constrói um palácio para si e compra a eira de Araúna aqui em cima, que ficava onde, na época de Abraão, era o Monte Moriá. Aí, depois de Davi, vem Salomão, e olha o que Salomão faz. Aqui estava o Palácio de Davi. Estão vendo? Palácio de Davi, olha. Toda essa parte aqui é a parte que a gente chama de Cidade de Davi. A Cidade de Davi. Que vai crescendo, também falei de Ofel. Ó, Cedron, Monte das Oliveiras. Olha aqui a estrutura da água da fonte do Gihom, que foi protegida na época de Abraão, ainda estava protegida aqui na época de Davi, olha. Tá bem? E aqui os reis de Israel vão dominar. Aí a eira que Davi comprou foi, na época de Salomão, transformada no templo. Então, o templo provavelmente foi construído em cima do mesmo monte onde Abraão, séculos antes, havia levado Isaac em sacrifício perante o Senhor. O mesmo local. Viu como é que a geografia ajuda a entender melhor o quadro da Bíblia? E vamos mais. Vem Nabucodonosor, falei com vocês, 587 a.C., e destrói o templo. Quando Nabucodonosor destrói o templo, depois eles reconstroem o templo na época de Jesus. Perdão, na época de Zorobabel. Herodes apenas embeleza o templo ali na época de Jesus. Então aqui está o segundo templo, ó, o primeiro templo de Salomão, no mesmo lugar você tem o segundo templo. O segundo templo. E Herodes Agripa, ele amplia a cidade de Jerusalém, construindo uma terceira muralha. Então, olha aqui, olha, você tem a muralha da época de Davi,
tá bem? A muralha da época de Davi. Depois houve um acréscimo de outra muralha herodiana aqui, de Herodes o Grande. Depois, na época de Jesus, Jerusalém era só isso aqui, ó. E o templo lá. Aí, depois de Jesus, o outro Herodes vem e constrói um outro templo, a cidade de Jerusalém ampliada. Hoje, eles colocam essa parte aqui como sendo o Monte Sião, que eu falei com vocês, porque a casa até do sacerdote ficaria aqui. E aqui ficaria o templo da época de Jesus. Então, você percebeu como é que estudar a geografia de Jerusalém ajuda a compreender muitas partes da Bíblia Sagrada? Então, eu quero até pedir um favor para vocês. Como as nossas aulas são virtuais, eu não posso ouvir vocês, nem ver o rosto de vocês, eu ficaria muito animado e agradecido se vocês fizessem duas coisas. Primeiro, eu estou sempre pedindo para você falar do curso para outras pessoas, divulgar, sabe? Divulgar é muito importante. Eu me lembro que uma vez eu fui a um restaurante que estava escrito assim: nós tratamos bem os nossos clientes porque sabemos que um cliente satisfeito vai falar para mais 6 e o cliente insatisfeito vai falar para 20. Ou seja, quem tá chateado fala com muito mais facilidade que quem está feliz, né? Eu estou fazendo o meu melhor aqui, eu espero que você esteja gostando. E se eu conseguir que você fale para pelo menos mais 6 pessoas, que bom, nós temos aí mais 6 possíveis alunos para esse curso aqui, vamos ampliar cada vez mais. O céu é o limite. Então, deixa aí a sua fala com seus colegas, tá bom? Deixa aí os outros conhecerem acerca desse curso. E o segundo pedido é que você coloque aí nos comentários ou lá nas minhas redes sociais, no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, que está lá no YouTube, ou no Instagram: olha, eu estou fazendo o curso, eu gostei muito, estou gostando disso aqui, tal, porque eu acho que isso aí dá uma boa energia para a gente, tá bom? O feedback de vocês é muito positivo. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa, eu vou voltar ali para o quadro. Olha aqui, eu mostrei tudo no passado, faltou ver o presente. Então, aqui eu tenho uma foto de drone de Jerusalém, então você pode ver como é que seria. O lugar do antigo templo, onde você tem o Domo da Rocha, que é uma estrutura muçulmana. A esplanada do antigo templo, hoje você tem aqui uma estrutura dos muçulmanos. Aqui você tem, do lado de cá, aqui você tem a mesquita de Al-Aqsa, que fica aqui. Então você tem a estrutura muçulmana, a mesquita de Al-Aqsa, e aqui você tem os muros da chamada Cidade Velha de Jerusalém. Agora vamos tentar, na cidade de Jerusalém, hoje, a Cidade Velha de Jerusalém, reconhecer os pontos geográficos que eu mencionei para vocês. Aqui é como se nós estivéssemos, o drone está sobrevoando de cima do Monte das Oliveiras. Então imagina que o drone subiu em cima do Monte das Oliveiras. Aqui eu tenho um cemitério judaico e aqui embaixo o Vale do Cedron, que eu falei com vocês, o Vale do Cedron. E aquele morro que eu chamei de Ofel e depois vai emendar com o Monte Sião, é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui embaixo é o Ofel ou Monte Sião, tá bom? A parte que Abraão se encontra com Melquisedeque seria, a foto está um pouco quadriculada, seria mais ou menos por aqui, ó. Seria mais ou menos por aqui. Aqui estaria a fonte do Gihom, aqui estaria mais ou menos o Palácio de Davi, e aqui a eira de Araúna, que ele vai comprar, ou o Monte Moriá, onde Abraão leva Isaac em sacrifício. Olha que interessante. O mesmo lugar ainda hoje é preservado como um centro religioso, mas não para lembrar a fé de Isaac, e sim a fé de Ismael. Que triste, não é mesmo? Mas são coisas da vida. É o preço de quebrar a aliança, o pacto. Na verdade, aquele ali está porque o pessoal quebrou o pacto. Eu vou colocar de novo aí para você na tela, você vai ver uma outra foto de Jerusalém. E só é a mesma perspectiva, é o mesmo cenário que eu mostrei, mas de uma outra perspectiva. Agora o drone não está mais no Monte das Oliveiras, mas ele está de cá, sobrevoando como se fosse perto do Vale do Rinom, ou Vale do Guiena. Então esse vale central aí você tem, e você tem circulado de vermelho a cidade de Davi. O Palácio de Davi ficaria mais ou menos ali em cima, onde está a David Palace, provavelmente seria ali. O Vale do Cedron, onde está a Kidron Valley, do outro lado, e as escavações que são feitas mais acima.
E você tem o Templo Monte, que eu mostrei para vocês, com a cúpula dourada ali, o Domo da Rocha. E do outro lado aqui, onde está escrito Western Wall, seria justamente o Kotel, ou o Muro das Lamentações em Jerusalém. Então, quando eu levo grupos para a viagem em Israel, a gente dá essa aula lá, ao vivo e a cores, para vocês. Eu estou dando a aula através da imagem que você viu aí na sua tela, tá bem? Agora vamos falar de Gênesis capítulo 15, a aliança de Deus com Abraão. Na verdade, esse é um assunto que eu queria demorar um pouco nele com mais calma, sabe? Porque eu quero falar da aliança, da importância da aliança. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse assunto para a semana que vem, tá bom? Porque eu não quero começá-lo hoje e a gente ter que quebrar o assunto e aí ele vai ficar descompassado, porque o horário vai encerrar. Eu vou falar sobre esse tema na semana que vem, tá bom? Na semana que vem nós vamos estudar sobre esse detalhe do pacto com Deus com Abraão. É um momento assim curioso que Deus fala com Abraão, olha, traga alguns animais, e Abraão vai ali, corta os animais no meio, joga uma carcaça de um lado, uma carcaça do outro, e Abraão fica enxotando os animais até que Deus passa pelo meio ali. Qual o significado dessa cena tão estranha? Qual o sentido da aliança na Bíblia Sagrada? Como a aliança também afeta cada um de nós hoje? São assuntos que eu quero tratar com você com um pouco mais de calma e tempo. Então, semana que vem a gente continua a nossa aula aqui na Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá certo? Um abraço e até lá!